Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos começar por falar sobre as minutas da Fed, que saíram a semana passada, bem como o impacto das medidas do Banco Central no combate à inflação. Depois dos habituais números e gráficos do Marco Silva, vamos analisar a earnings season que se inicia esta semana nos Estados Unidos e também as perspectivas para as próximas reuniões do BCE. O nosso convidado de hoje é o Miguel Gomes da Silva, Head of Treasury and Trading do Montepio. Miguel, bem-vindo de volta ao programa. Bom dia. Bom dia, obrigado. É um prazer estar aqui. Por teres aceito o nosso convite. Vamos começar aqui pelas minutas da Fed e olhando para as minutas, consideras que revelaram aqui uma atitude muito hawkish dos membros do board? Foi uma surpresa para ti? Como é que analisas? Não terá sido uma surpresa. Já desde há muito tempo que se esperava que a Fed tenha assumido uma postura mais chamada hawkish, portanto mais rápida transição para uma normalização da política monetária menos acomodatícia e que implica uma subida de taxas, mas também uma redução do balanço. Portanto, eu diria que aquilo que daqui salta apenas era o facto de não ter havido uma ação mais firme. Os mercados chegaram a certa altura a descontar uma subida de 50 pontos base, que não veio a acontecer. A guerra da Ucrânia foi claramente o facto que o game changing nesta ação para já da política monetária. No entanto, aquilo que deixa transparecer é que podemos ter até ao final do ano, se calhar, provavelmente subidas mais agressivas do que aquilo que se esperava há uns meses atrás. Eu recordo que antes de março de 2020, portanto antes da pandemia, a taxa de referência da Reserva Federal Norte-Americana estava nos 1,5%. Foram feitos 2 cortes brutais no mês de março de 2020, que trouxeram a taxa para zero. Agora, aquilo que era expectável era que fosse reposto pelo menos este nível de 1,5%. No entanto, e destas minutas sai também essa inflação, podemos ter um nível mais agressivo de juros nos Estados Unidos no final do ano, a apontar para, já quem aponte para a casa dos 2% a 2,25%. Portanto, esta é a mensagem. Também perceber que o facto da inflação nos Estados Unidos ser muito preocupante e nós estarmos na Europa já também um pouco a tentar fazer uma colagem entre aquilo que é a realidade norte-americana e a realidade europeia, e isso está também espelhado nas minutas do BCE que saíram na sexta-feira, 2 dias depois das minutas da Fed. Isso também está espelhado. Portanto, começamos a ver uma certa preocupação com o nível de inflação. No entanto, ainda é preciso perceber, ou há quem não tenha percebido ainda, que a realidade nos Estados Unidos é diferente da realidade na Europa. Não há pressão salarial na Europa, há pressão salarial nos Estados Unidos. E isto faz toda a diferença e ainda ao encontro da tua pergunta relativamente às minutas, isso obviamente faz toda a diferença na preocupação dos membros, quer da Fed, quer do BCE, naquilo que espelham nas atas, nas minutas das reuniões. Miguel, mas a questão dos 0,5% de aumento de juros foi um tema recorrente antes da reunião. Havia muitas dúvidas e estas minutas desfizeram essas dúvidas. Aliás, colocaram um tom ainda, eu acho, mais hawkish do que aquele que existia, ou validaram esse tom, nomeadamente na questão de nós, no final do ano, os membros estarem a ver aquilo que tu referiste, uma taxa de juros 2,25%, e a taxa neutral ter subido para os 2,5%. Mas achas que a economia norte-americana, apesar de estar robusta, conseguirá acomodar esta rápida transição, basicamente do 0 para os 2%, 2,25%, em menos de um ano? São 9 meses quase. Os chamados dot plots que espelham isso, mas também espelham outra coisa, que é um corte de taxa já em 2024. Ou seja, aquilo que nós vemos hoje, quando olhamos para a situação da política monetária nos Estados Unidos e que levou à inversão das curvas a determinada altura da semana passada, portanto, nós tivemos os 2 anos a um nível mais alto do que os 10 anos. Isto, muita gente falou que poderia ser sinónimo de recessão, poderia ser um sinal de que a economia lá mais à frente poderia estar com o crescimento comprometido. No entanto, isto não foi mais do que a reação do mercado precisamente às atas da Fed e àquilo que é esperado no mais curto prazo, que é uma subida de juros na parte mais curta da curva e depois um problema de crescimento lá à frente, ou
e acho que é este aqui o ponto central, que não é consensual, mas é aquilo que acaba por ser a minha leitura, é que podemos ter já uma descida de taxas, ou um início de movimento de descida de taxas por parte da Fed em 2024. Então, e achas que eles vão conseguir mesmo, a Fed vai conseguir o soft landing? Ou haverá ali uma quebra e entramos, nem que seja um trimestre, num cenário de recessão? Não parece que o cenário de recessão esteja em cima da mesa. Esteve quando a certa altura, e obviamente que a literatura que existe sobre o tema não é ciência, portanto todos nós nos vamos gerindo, quando os 3 meses e os 10 anos estão invertidos, ou seja, quando a taxa a 3 meses é superior à taxa a 10 anos, aí sim, normalmente há sinais de podermos ter pelo menos um trimestre de recessão. Isso foi assim, tem sido assim historicamente, pelo menos desde este século. No entanto, neste cenário atual em que nos encontramos, isso não aconteceu. Portanto, não parece que nesta conjuntura haja o risco de podermos ter um trimestre em recessão. E, aliás, não é isso também que as bolsas têm espelhado. Apesar de alguma turbulência, não estão a descontar um cenário de possível recessão nos Estados Unidos. O ritmo da redução aqui do balanço parece-te suficiente? São cerca de 95 mil milhões de dólares por mês. Será suficiente? Nós temos que perceber que o aumento do balanço da Fed foi colossal. Foi 3 vezes num curto espaço de tempo. Portanto, parece que a normalização da política monetária, acho que este é o termo, e todos nós nos habituamos nos últimos anos a viver um pouco à sombra dos bancos centrais. É uma realidade que países como o Japão conhecem muito bem, nós não conhecíamos tão bem no Ocidente, os americanos então nem longe disso. Portanto, parece-me um normal caminho para um emagrecimento do balanço da Fed que tem que ser feito, eu diria que tem mesmo que ser feito, não a todo custo, mas aproveitando agora este momento em que os bancos centrais têm legitimidade para agir, porque o controle da inflação é um dos principais, ou o principal intuito da sua existência, parece-me ser este o momento para o fazer. O BCE deverá também pensar em fazer algo semelhante, de outra forma, obviamente, porque a flexibilidade nos Estados Unidos é muito superior à flexibilidade da política monetária na Europa. E achas que a redução do balanço, nomeadamente na questão da dívida hipotecária, que pode incluir vendas também, e não o reinvestimento, aliado à subida dos juros, não poderá ter aqui um impacto que ainda não está bem espelhado ou previsto pelos analistas no setor imobiliário dos Estados Unidos? Esse tema depois vai desembocar num outro que tem a ver com os resultados que são esperados da banca já esta semana, portanto, e é um dos receios que existe, é precisamente um abrandamento do crescimento do crédito imobiliário. Obviamente que isso depois vai ter impactos no mercado imobiliário. Não parece que vai existir um cenário como existiu em 2007 com o subprime, estamos longe disso, existem mecanismos de defesa, mas é natural que o setor imobiliário, tal como todas as outras classes de ativos, tenham um arrefecimento, não digo uma queda, mas pelo menos um arrefecimento do seu crescimento. Na Europa devemos assistir ao mesmo, e nós cá em Portugal temos sentido isso de uma forma muito presente, o aumento do preço do imobiliário. Não quero com isto dizer que possa haver uma redução do preço, agora haverá uma redução do crescimento do preço, naturalmente. Ou seja, passaremos a ter aqui as taxas de juros, que até aqui sempre foram o parente pobre do investimento, passaremos a ter aqui as taxas de juros mais próximas dos níveis das yields, se queremos assim dizer, de outras classes de ativos, como por exemplo o imobiliário, que tem apresentado uma yield muito superior às outras classes de ativos de risco semelhante. Obrigado, Miguel. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. Bem-vindos de volta. Antes de voltarmos à conversa com Miguel Gomes da Silva, vamos aos gráficos da semana com o Marco Silva, onde serão analisadas as tecnológicas, também as cotadas de saúde e de retalho, e também será analisado o S&P 500 e a sua evolução. Marco? Obrigado, André. A semana passada foi realmente de vermelho, contrastando com as últimas 3 semanas, e podemos ver aqui no gráfico, as tecnológicas dominaram a contração, com o Microsoft, a Apple e Google aqui a liderar as perdas, de destacar o setor da saúde com comportamentos bastante positivos.
e também o setor do retalho. Aqui o Walmart, por exemplo, a Costco, a Target, com valorizações muito interessantes, e aqui a Home Depot, que está muito relacionada também com o mercado imobiliário, nomeadamente das vendas de habitação. De resto, aqui o setor financeiro, com alguma correção, não muito, na semana antes de divulgar resultados. E em termos do mercado mundial, poderemos ver aqui o setor chinês acionista, aqui com uma desvalorização da Alibaba de 6%, enquanto a Toyota Motors no Japão regrediu 5%. Em relação ao mercado geral, setores e praças, podemos ver que destaque aqui o setor dos semicondutores, de novo com perdas carregadas, depois de ter tido aqui um período que era o ex-libris do setor acionista. E nada de muito extraordinário, por exemplo, na energia, teve aqui só um comportamento ligeiramente positivo, contrastando com o que tem sido comum. De resto, em termos de gráficos, podemos ver aqui o euro-dólar, que temos vindo a ver semanalmente, e tem agora aqui uma resistência perto dos 1.10, depois de ter quebrado este canal de forma descendente. Vamos ver como é que se vai comportar, se irá regredir ainda mais. Isto depois terá, obviamente, é tudo consequências das políticas do BCE e da divergência entre a política do BCE e da Fed. Em relação ao S&P 500, temos visto aqui que já tinha quebrado há várias semanas esta linha descendente, portanto isto era bullish, mas agora está com a possibilidade de fazer um sinal bearish. Portanto, isto é um padrão que é o denominado Head and Shoulders, e caso ele venha aqui, que é muito provável, no nível dos 4.550 pontos no S&P, e regrida, isto poderá significar aqui a perda destes ganhos todos desde março, meados de março, e testar aqui a linha azul, o que é muito provável que venha a acontecer, que neste momento está nos 4.230 pontos. Depois, o Brent que também tem aqui a possibilidade de um cenário, de um padrão bearish, isto é um padrão de triângulo, e reparem, ele quebrou aqui em baixo estas linhas verdes, foi testar esta linha verde e regrediu, neste momento já está, isto é o Brent, está nos 98,85 e poderá vir rapidamente testar aqui a linha amarela, que neste momento está nos 87 dólares por barril. Finalmente, temos aqui o XLF, que é o ETF do setor financeiro dos Estados Unidos, e podemos ver que, comparativamente ao restante mercado, comportou-se bastante bem nas últimas semanas, estando apenas aqui num canal lateral de consolidação, ao invés do mercado que teve aqui uma correção mais acentuada. E é tudo, André. Obrigado, Marco. Miguel, vai arrancar a época de resultados em Wall Street. Neste momento, quais é que são aqui os setores que te parecem melhores para apostar ou que poderão aqui obter melhores resultados? Desde logo, os primeiros que vão sair já esta semana, o setor da banca, com resultados aquém daquilo, ou pelo menos projetados, esperados pelos analistas, aquém daquilo que foram os resultados de igual período do ano passado. Isto tem muito a ver com aquilo que falávamos há pouco, do arrefecimento do mercado imobiliário e termos assim menos concessão de crédito para a habitação, mas também com a subida das taxas de juros, que normalmente é uma notícia positiva para a banca, mas esta dimensão pode gerar e está a gerar alguns receios de arrefecimento do crescimento económico que tem um impacto negativo. Portanto, nos restantes setores, o setor de retalho também nos Estados Unidos partilha com a Europa um maior pessimismo. O setor tecnológico e aqueles setores que têm um recurso a mais capital intensivo, ou seja, que são prejudicados com a subida das taxas de juros, porque veem o seu endividamento mais caro, também serão penalizados. No entanto, eu gostaria de realçar aqui o setor da banca, que tem um desafio interessante para demonstrar, e é já esta semana, portanto é o primeiro a sair, uma vez que a banca teve um debate, a banca do Wall Street, estamos a falar não da banca europeia, a banca americana teve um problema muito sério, que foi de conseguir reter o talento, conseguir reter quadros, na maior parte de jovens, que constantemente saíam para a concorrência. Isto levou a um aumento de custos bastante significativo,
que os bancos tiveram que suportar e agora vêm-se com o problema nas mãos em que vão ter que cortar custos para fazer face precisamente à redução dos proveitos. Portanto, eu diria que é o setor mais desafiante. Neste ano de 2022 tem tido uma performance, os principais bancos americanos têm tido uma performance abaixo daquilo que é a performance do índice SP500, de referência nos Estados Unidos. Portanto, eu diria que para mim é o setor mais interessante de acompanhar, porque normalmente as subidas de taxas, como as que vamos ter, são positivas para a banca. A banca foi muito penalizada nos últimos anos com a descida de taxas. Portanto, eu diria que para mim é o setor, neste ano de 2022, não sei se é o que melhor vai performar, mas é o mais interessante de acompanhar. Miguel, e o outlook vai ser fundamental, não é? Em todos os setores, mas achas que vai haver aqui um pendor das empresas ou para restringir nesse outlook devido às incertezas que existem, ou então para apresentar um cenário mais pessimista para os próximos 9 meses? Desde logo, a guerra da Ucrânia veio mudar completamente as contas da própria FED, portanto, que pensava subir as taxas de 50 pontos base e subiu apenas 25. Isto é, obviamente, igual em todo o mundo empresarial. Decisões de investimento que tenham que ser tomadas ou que estejam a pensar ser tomadas têm que pesar esta guerra na Ucrânia. Também marcas que estavam presentes na Rússia e que têm vindo a fechar a sua atividade e a desativar as suas vendas para este mercado também vão ser penalizadas, nomeadamente artigos de luxo, as cadeias alimentares como McDonald's, por aí fora. Portanto, há uma série de marcas que não vão conseguir de imediato conseguir colmatar. Portanto, é para já de esperar que o outlook não seja animador. Mas lá está, nestas coisas o que surpreende é se é mais animador do que aquilo que os analistas já estão à espera, que já descontaram, obviamente, porque não esqueçamos que o preço das ações já começou a descontar precisamente este declínio de negócio. Agora, se esse declínio vai ser, na voz das empresas, melhor ou pior do que aquilo que os analistas esperam, esse é que é o grande segredo e é o que vai ditar se as bolsas poderão ir para os níveis que o Marco referia em termos de análise técnica, os 4.200 e qualquer coisa, ou se vai continuar em direção aos 4.700. Neste cenário, quais é que são aqui os setores que serão mais afetados? Claramente a distribuição será o retalho, eu iria para o retalho de distribuição, será o mais afetado, pelo menos de imediato. Achas que as tecnológicas poderão ter aqui um espaço para crescer ou vão continuar a ser castigadas por causa da subida dos juros? As tecnológicas vão continuar a ser castigadas pela subida dos juros. Agora vão ter tempo para apresentar aos seus investidores alternativas ao seu investimento. Tradicionalmente, o investimento nas tecnológicas não é, tirando aquelas convencionais, Apple, Microsoft, a granularidade das tecnológicas precisa de algum tempo para começar a apresentar resultados. Vai ter que o fazer, se calhar, aumentando o fundraising junto dos e já agora, investidores. como é que tu achas que o mercado vai reagir àquilo que referiste há pouco, do maior interesse que vai passar a existir sobre, por exemplo, investimento em rendimento fixo, que não existia há pouco tempo? Era aquilo que eu dizia, as taxas de juros vão deixar de ser, ou o investimento em depósitos vai deixar de ser o parente pobre dos investimentos. Com as yields americanas na casa dos 2%, as ações têm um desafio maior, que é vão ter que, o chamado risk-reward vai ter que compensar. Este vai ser o desafio de 2022, que é até que ponto, mas também há este é um dos argumentos no chamado teto das yields dos treasuries norte-americanos, que é precisamente a partir deste certo ponto os investidores tendem a comprar treasuries e isso trava, de certa maneira, a subida das yields nos Estados Unidos, precisamente por esse redirecionamento. Portanto, penso que numa primeira fase vai haver, obviamente, um desinvestir de ativos de maior risco para canalizar para ativos de menor risco, como são o caso das treasuries, que apresentam taxas muito interessantes, mesmo a 5 anos, portanto, a chamada belly da curva. Mas depois, no longo prazo, e os investidores, sobretudo os investidores institucionais, olham para o longo prazo lá à frente, com esta descida projetada dos juros nos Estados Unidos em 2024, poderemos ter aqui um rebalancear das carteiras e não ser nenhum drama para o mercado da equity esta subida de juros. Obrigado, Miguel. Voltamos agora a um breve intervalo e regressamos já.
Bem-vindos de volta. Vamos para a última parte do nosso programa e para a nossa conversa com o Miguel Gomes da Silva. Miguel, olhando agora para o BCE, para a zona euro, temos visto aqui nos Estados Unidos, temos visto aqui uma Fed mais ativa para combater a inflação, na Europa um BCE menos ativo, diríamos, e como é que tu olhas aqui para esta divergência de atuação entre aqui os dois bancos centrais? Antes de mais, perceber a diferença das inflações. Nós temos na Europa, aliás, na Europa não, em termos de definição de inflação, temos vários tipos de inflação, de vários setores, de várias entradas. As duas que os bancos centrais mais olham é a chamada headline inflation, que tem basicamente tudo, incluindo a energia, e a core inflation, que tem o cabaz dos produtos básicos, por assim dizer. A diferença entre estas duas inflações, nesta altura, centra-se na casa dos 4,5 pontos percentuais. Ou seja, temos a core nos 3% e a headline nos 7,5%. Isto muito devido ao contributo da parte de energia, que faz subir este efeito da headline. Se nós acreditarmos que, e não querendo aqui usar a palavra temporário, porque ela já foi muito desgastada nos últimos tempos, mas se acreditarmos que esta subida galopante dos preços da energia, nomeadamente do gás e do petróleo, não vai durar para sempre, seja pela normalização da guerra na Ucrânia, seja pela intervenção dos próprios produtores de petróleo, que já aconteceu, seja pelo aproximar do verão, em que a Alemanha passa a depender menos energeticamente da Rússia, seja pelas alternativas que depois vão encontrar no futuro para que no próximo inverno já não haja uma dependência tão grande do gás russo. Se acreditarmos nisto, vamos ter um fenómeno de headline inflation, que atualmente está nos 7,5%, aproximar-se da core inflation. E aí as preocupações com a inflação do BCE aliviam-se. Aliás, para o próprio ano de 2024, as projeções do BCE já são de 1,9%. Portanto, a normalização da inflação na zona euro é dada como certa, ou como dentro dos parâmetros, e relembramos que o BCE tem mandato de manter a inflação próximo, mas abaixo dos 2%. Se o próprio BCE aponta para uma inflação de 1,9% em 2024, isto quer dizer que os instrumentos que estão em cima da mesa são suficientes. Logo, a preocupação não é a mesma. Isto também, a leitura não é a mesma de todos os membros que fazem parte do Conselho de Governadores do BCE. Temos a Sra. Lagarde e o Sr. Philip Lane, que são dovish e que acham que tem que ser feito algo, sim, mas não com a dimensão de outros membros. E depois temos aqui uma definição que acho que é interessante também perceber entre aquilo que está a ser feito nos Estados Unidos, que é o chamado tightening, que é mesmo o apertar da política monetária, portanto é colocar em cima da mesa uma política monetária restritiva, com o encolher do balanço, com a subida agressiva de juros, e uma normalização da política monetária, que é provavelmente aquilo que vai ser feito na Europa, pelo Banco Central Europeu, em que vamos ter uma subida dos juros da taxa de depósito para o nível dos 0%. Recordo que nós estamos a níveis negativos onde os Estados Unidos nunca tiveram, em termos de taxas diretoras do Banco Central. Atualmente a taxa de depósito do BCE é menos 50. Poderá normalizar, e normalizar quer com isto dizer que vamos voltar para 0%. Provavelmente a REFI subirá a 25 pontos base, teremos aqui um corredor com um intervalo ligeiramente diferente, mas sempre no sentido de normalizar, ou seja, transmitir aos mercados uma preocupação com aquilo que é o comportamento das dívidas dos países. Não esqueçamos que a FED tem um país para gerir em termos de custo da dívida, o BCE tem 15 países para gerir. Miguel, ainda bem que falas na questão da dívida dos países, que tem sido um tema que nós aqui analisamos recorrentemente, porque não existia até agora uma solução à vista para a subida dos juros, que na Itália, por exemplo, já ultrapassa os 2,2%, e que é muito provável que os países do Sul venham a ter taxas de dívida pública acima dos 2%, se não mais. Mas agora o BCE colocou a possibilidade de criar um instrumento que possa vir a colmatar a necessidade de diminuir esse juro, ou controlar esse juro, ao mesmo tempo que reduz o balanço da forma tradicional. Achas que isso era fundamental e isso vai conseguir conter esta preocupação? Eu recordo que o BCE fez algo semelhante na altura da crise das dívidas soberanas. Mas depois, que foi a criação do OMT, que nunca foi colocado em causa, em prática. Ou seja, nunca foi necessário recorrer a este programa para poder agir.
Da mesma forma, e muitas vezes os bancos centrais funcionam com as ferramentas sem as usar. Ao contrário do PEP, que foi usado e foi consumido numa dimensão bastante gigantesca, 5 tris, penso que foi o total de compras do PEP. O APP, que vai terminar, e aí é uma das grandes incertezas, se vai terminar em junho, se vai terminar em setembro, ou se prolonga mais um mês ou dois até ao final do ano, é a existência de um programa que não tem. Portanto, o APP tinha mandato de montantes de compras mensais, que foi sendo ajustado, tinha um envelope total, o PEP a mesma coisa. Este programa, não terá nome ainda, a existir, funcionará como o OMT, que é just in case, ou seja, se for necessário, o Banco Central tem aqui uma ferramenta que pode usar. Não tinha no passado. Aliás, a própria senhora Lagarde, numa das suas primeiras reuniões, cometeu um lapso de linguagem ao dizer que não era mandato do BCE controlar os spreads da dívida. No entanto, como eu dizia há pouco, a FED tem uma dívida, tem um país para gerir a dívida, o BCE tem muitos. E não pode, por uma questão de equidade europeia, e numa altura em que nós temos o PRR em cima da mesa, não pode, obviamente, e com programas de Next Generation e de endividamento comum da União Europeia, não pode permitir que haja um alargamento brutal dos spreads. Ou seja, não podemos permitir que o spread da Alemanha contra a Itália, por exemplo, volte outra vez à casa dos 300 pontos base, onde já teve. É uma diferença muito grande, porque aí vamos ter os italianos a dizer que estão a pagar as pensões dos alemães. Porquê? Porque os fundos de pensões alemães compram dívida pública italiana. Portanto, toda esta dinâmica que depois se gera, portanto, indo novamente à questão, aqui ao centro da questão, é muito positivo que exista um instrumento desses já de antemão, ou seja, que não seja reativo, ou seja, não temos o BCE reativo a um problema, está já a antecipar e provavelmente não tendo que fazer nada, não tendo que comprar nada, só o facto dos mercados saberem que existe, se calhar pode levar a que não haja essa É um momento estilo Mário Draghi quando disse, quando virou o mercado, quando disse fazemos tudo o que for preciso. E depois, obviamente, que não terá que fazer tanto assim, não é? Tanto, sim. Basta o discurso, o wording, o facto dos mercados saberem que estão ali e já foram testados várias vezes, porque já vimos bancos centrais agirem de forma bastante musculada, é suficiente, se calhar, ou pode ser suficiente para impedir que os spreads galguem, trazendo problemas para dívidas, para países mais endividados, como nós, Portugal, ou como os italianos, que são a nossa grande ajuda dentro da União Europeia. O facto de termos um país mais endividado e com mais dívida e com mais problemas na subida dos juros do que nós. Miguel, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado. Obrigado, bom dia. Vamos agora passar para o número da semana, que é 45%, que é uma percentagem, e estes 45% correspondem ao encolhimento da economia ucraniana prevista para este ano. Isto é uma previsão do Banco Mundial e a Ucrânia vai assim encolher 45% devido à invasão russa do país. Já a Rússia, também a previsão do Banco Mundial, a Rússia deverá recuar, a sua economia deverá recuar 11% devido às sanções que estão a ser impostas ao país pela sua agressão à Ucrânia. Marco, agora vamos aqui à personalidade da semana. O que é que reservas para nós? Esta semana volta Elon Musk. Eu acho que a jogada da compra da posição no Twitter é uma jogada de mestre. Basicamente, ele garante-lhe um lugar na administração. Mudanças. O Twitter era uma empresa que vinha perdendo algum elan, alguma favoritismo no setor tecnológico, e com a entrada de Musk, que já prometeu mudanças, será certamente um passo positivo tanto para a empresa como para ele próprio, que utiliza também o Twitter como um veículo de mensagem, não só para ele, mas também para as suas empresas. Marco, obrigado. Este foi mais um Mercados em Ação. Obrigado por ter assistido. Boa semana e bons negócios.